noticiado aí nas últimas horas, chamou a atenção o fato de que Matão recebeu o Selo Nacional de Compromisso com a Alfabetização. O que vem a ser esse selo, afinal de contas? Por que Matão foi distinguido com essa honraria, vamos chamar assim, com esse selo? Quais foram as razões? Por que estamos dentro daqueles municípios qualificados por esse selo nacional? E o que nos levou até isso? E o que isso, na prática, pode significar para os cidadãos do município? É para entender melhor essa premiação que nós temos aqui no estúdio a Claudionice Benintani, diretora do Departamento de Educação, e a Neide Pedrosa, que é professora formadora da rede municipal. Claudionice, bem-vinda, bom dia. Bom dia. Bom dia você também, Neide. Bom dia. Prazer, bom, para uma das duas que se sinta mais à vontade para explicar, primeiramente, o que é Selo Nacional de Compromisso com a Alfabetização. O selo ele foi criado em 2024, através de uma portaria do Ministério da Educação, em setembro, no sentido de reconhecer e valorizar ações das secretarias estaduais e municipais em prol da alfabetização das crianças brasileiras. Então, é um selo de reconhecimento, né, e incentivo aos municípios, aos estados, para que invistam, né, e trabalhem para garantir a alfabetização das crianças, principalmente porque depois de uma pandemia, né, nós ainda sofremos o impacto de tudo que aconteceu, e você trabalhar para garantir a alfabetização, para você garantir recomposição de aprendizagem, o Ministério da Educação entendeu que ele precisa também reconhecer esse esforço e avaliar quais são as ações que os municípios brasileiros têm desenvolvido. Quais são as boas práticas. E o que Matão fez para ser qualificado? Olha, nós investimos, por exemplo, a formação de professores é fundamental. Tanto que o governo federal lança, dentro desse compromisso nacional, um programa de formação de professores. E Matão aderiu à formação, trouxe um articulador. Nós temos uma articuladora municipal, que é a professora Andréa Andreatti, que participou em todos os polos de formação para trazer a formação para os professores da rede. Então, investir em formação de professores é uma das ações que contam para a pontuação nesse selo. E, por exemplo, ações para recomposição de aprendizagem, garantia dos alunos nas escolas, participar das avaliações externas, da avaliação de fluência leitora, que é uma avaliação que os alunos dos segundos anos participam. Então, são diferentes práticas e estratégias que nós temos que ir comprovando, né, de que estamos desenvolvendo no município e que garante um selo de participação e de reconhecimento. O selo, então, de político partidário, político eleitoral, seja lá o que for, não tem nada. Ele é técnico mesmo. Ele é técnico. Técnico. Inclusive, é uma equipe técnica do Ministério. Tem que ter números para isso. Tem que ter documento comprobatório. Porque são vários indicadores, como a Claudia disse. Para culminar no selo. Sim. Por isso eu fiz a pergunta. É que tem tanta honraria que é dada por outros critérios, que não são exatamente o mérito, que eu fiz a pergunta que é para deixar bem claro que isso aqui é uma qualificação técnica. Técnica. Nesse sentido que eu quis dizer. Na prática, como foi desenvolver tudo isso, professora? Nossa, foi maravilhoso, né? Participar dessas ações que nos moveram, que motivaram toda a rede, né? E quando a gente fala nesse selo, há um reconhecimento, uma valorização imensa de toda a equipe. É um trabalho colaborativo, né? Que acontece desde o momento em que os pais deixam os alunos na porta da escola até o trabalho dentro da sala de aula com os profissionais. Então, repito que é um trabalho extremamente colaborativo, de todos contribuir de forma significativa para que a gente pudesse, de fato, almejar, né, e alcançar esse selo de qualidade que veio coroar o nosso trabalho, um trabalho de muito esforço, de muita dedicação, de toda a equipe, e que promoveu, como a gente diz aí, uma educação de qualidade para o ensino da nossa cidade. Isso é muito bom, porque, não é, Tadeu? O serviço público nem sempre é testado. Como ele não tem concorrente,
quase sempre. E esse é um diferencial importante. O setor privado tem concorrência. Sim. E os seus números estão sempre em comparativo com outras empresas concorrentes, essa coisa toda. O setor público não, ele é o abastecedor, ele é o fornecedor, fomentador das políticas públicas que o cidadão tem que usufruir, mas nem sempre ele está submetido à qualificação do serviço prestado. Então é muito bom que tenha esse tipo de avaliação, né, através de um selo, que não deixa de ser avaliativo, né? Ele está avaliando o serviço. E acaba sendo um desafio interno, né? Exatamente. Vamos em busca desse selo. Devia ter isso em todos os setores, né? Ah, seria bom, hein? Não é? Tecnicamente falando. Acho que até excelente. Dentro dos municípios, as secretarias terem selos de qualidade a partir de metas estabelecidas lá e planos e desafio tudo. Diário para cada. Não é? Eu acho. Porque todo o setor privado ele é testado o tempo todo. Ou todo mês, ou toda semana, ou todo ano. Ele tem lá os números e tudo mais, o que leva, às vezes, até a certos exageros, né? De competitividade, de metas exageradas e tal. Até tem algum exagero, mas pelo menos eu acho que o setor público todo deveria ser assim, né? Ser na verdade, cobrado dos resultados. Na verdade, as avaliações elas norteiam o nosso trabalho de alguma forma, claro, né? Todo o processo de investigação, de avaliação diagnóstica, de sondagem, ele é bem-vindo para que a secretaria como um todo possa fazer o acompanhamento, o monitoramento desses dados e assim oferecer o melhor para as nossas escolas da rede, né? Então a gente sente que essa é uma ação que veio para ficar e veio contribuir de fato com toda a educação da rede municipal de Matão. Por menor que tenha sido, tem alguma meta que ainda vocês buscam e que agora seria em 2025 o foco para completar o que até agora já qualificou bem vocês? Darcio, nós sabemos que toda essa dificuldade da nossa sociedade mesmo, né? Por exemplo, nós temos escolas que estão em bairros mais carentes, né? E o aluno que não tem acesso a bens culturais, a bens materiais, a livros, não tem acesso à leitura. Nós sabemos que isso dificulta. Então, e que a escola é o único lugar que essa criança vai ter acesso a esses bens. Então, nós precisamos ter um olhar muito mais atento a essas escolas, né, a esse público, para que nós possamos garantir que essas crianças tenham sucesso na escola. Então, quando você faz um mapeamento, né, que é uma das ações que também nos levou a garantir o selo de qualidade, o selo ouro, foi você provar que nós estamos com esse olhar. Nós mapeamos as nossas escolas, mapeamos as nossas salas de aula. Então, nós sabemos quais são os alunos que têm mais dificuldade, quais são os alunos que faltam mais às aulas, o porquê que eles estão faltando, né? Então, quais ações você precisa, que olhar, né, você precisa, onde é que você precisa investir mais, né? Porque isso é a questão da equidade, né? É você oferecer mais para quem precisa, mais precisa. E aí tem um trabalho, imagino eu, ainda mais dificultoso, que é a inserção na família da criança. Para entender o porquê está faltando tanto, o porquê a dificuldade. Sim. Existe resistência nisso, não? Não, mas nós sabemos que existem muitas dificuldades, claro, né? Que as famílias elas passam por muitas dificuldades. Famílias que vêm de outras regiões, que permanecem por um tempo aqui, mas que depois têm que se deslocar e voltar para as regiões, né, de onde vieram. Toda essa transferência é difícil para as crianças, né? Isso mexe muito com o desempenho deles, né? Então, todo esse olhar, todo esse acolhimento, toda essa atenção e você oferecer o material, você investir em salas de leitura, você oferecer a formação para esse professor que está trabalhando com essa clientela, né? E você acompanhar mais de perto o trabalho dele, né? Você estar também dentro da sala de aula com ele, porque isso é o que a equipe pedagógica da secretaria faz, que a Neide é uma das formadoras, é estar lá junto com o professor, né? Estar na sala de aula, olhando, vendo como é que está o desempenho dessas crianças e auxiliar o professor a buscar novas estratégias, a ajudar esse aluno. Esse selo existe desde quando?
Esse selo foi criado em 2024. O selo, né? O compromisso nacional com a alfabetização, não, ele já existe, mas o selo a partir do ano. Eu perguntei isso exatamente porque nós sabemos muito bem que o ministro da Educação é originário do Ceará. O Ceará que é um modelo brasileiro, me conteste se eu estiver errado, em educação. É de fazer inveja para São Paulo, para tantos outros estados aí muito mais poderosos economicamente. Mas é o Ceará quem tem dado, a partir de Oroz, qual cidade mesmo foi? Teve a cidade, depois o Estado adotou o sistema, e depois veio, e o ministro agora, esperava-se que ele adotasse muito da política de saúde e educação do Ceará no Ministério dessa vez. Por isso que eu fiz a pergunta de quando é esse selo. Isso faz parte, será, de uma ideia ou de uma política que deu certo no Ceará, agora no Ministério? Na verdade, a educação ela vem investindo em avaliações, né? Isso é uma... Mesmo antes, né? Nós estamos passando por avaliações constantemente em todas as etapas da educação básica, a partir dos anos iniciais. Tanto que, segundo ano, né, uma criança está no segundo ano participando de uma avaliação de fluência leitora, né, onde ela tem que ler um número de palavras, textos, né, e ela tem que interpretar. Então, ela tem que comprovar que no segundo ano ela já é um leitor fluente. Então, é uma avaliação. Mas na prática, professoras, que vocês sempre foram e são, eu estou sentindo na garotada aí uma comunicação absolutamente truncada, difícil, complicada. É verdade que depois de certa idade a gente se comunica de um modo mais simples e facilmente entendido. Natural que seja assim. Mas a comunicação que a gente vê da meninada aí chega a ser perigosa. Né? Imagine você botar um menino lá como general numa guerra e botar o outro comandante lá no país dele e de lá ele mandando ordens com essa comunicação. Ele vai fuzilar um monte de gente que não precisava morrer. De tão curta e mal expressada que eu sinto. Não sei se em outros tempos foi melhor, mas eu estou vendo uma meninada aqui que não consegue se comunicar direito. Isso. Não é porque resume a palavra, você põe um V e põe um C. Não é isso, ele não consegue expressar. Eu estou enganado? Porque isso me preocupa muito como comunicador que eu sou. Não, é verdade. Desafio. É um desafio verdade, mesmo. Não é? Eles não conseguem conversar, sim, Tadeu. Sim. Tanto que os nossos projetos estabelecidos na rede, que são projetos de leitura e escrita, são projetos que trabalham a questão da oralidade, da comunicação, né, do saber se comunicar nos diferentes momentos, né, saber utilizar os gêneros textuais, para que as crianças elas possam se preparar. Então, quando nós fizemos, no final do ano, né, um fechamento do projeto, a gente viu que sim, que é preciso cuidar disso, é preciso cuidar da oralidade, da comunicação das crianças, né, e elas precisam entender que elas precisam cuidar, né, dessa comunicação, dessa forma de falar, né, como é que ela vai trabalhar, por exemplo, quando ela tiver que fazer uma resenha, quando ela tiver que apresentar um trabalho, né, e eles fizeram isso com a presença dos pais, né? Então, as crianças vão percebendo, sim, e os professores cuidando disso. Então, esses projetos que também nós colocamos aí como uma ação para esse selo, são projetos, são situações, são estratégias que nós precisamos cuidar, né, a resposta que deveria ser algo mais uma resposta que devia ser uma coisa mais esclarecedora, Tadeu, ela vem com duas palavras, tamo junto. Agora nem é isso, é TMJ. Então, nós vamos lá em tal lugar, tamo junto. Existe uma batalha contra as redes sociais nesse aspecto. Aí que cai a pergunta seguinte. Que concorrente cruel que vocês terão. A influência, né? A linguagem das redes sociais.
Mas isso cabe à escola, cabe ao estar junto, compete a todos que envolvem, né, que estão ali dentro da escola como um todo, a cuidar também desse aspecto. A gente sabe que a interação dentro das famílias, dentro de uma comunidade, ela influencia, ela impacta, né? Mas a escola é um espaço de transformação. Então, é lá que a gente precisa, de fato, cuidar, né, dessa linguagem, dessa oralidade, para que eles possam aí ter um mundo lá fora para enfrentar. Então, um desafio que a gente tem observado também é justamente em trazer para as escolas, né, o que acontece fora dela, né, aproximar, digamos assim, a sala de aula, né, os gêneros a serem trabalhados, as propostas didáticas da vida social. Então, quando a gente fala da competência leitora e da competência escritora, nós aproximamos essas práticas sociais, né? Eu acho que isso que é importante validar e valorizar. Porque hoje tem uma outra situação, né? Muito complicada para a educação, que são os tais influencers, né? Que toda garoto, sei lá, de 12, 14... Não, exato. Eu sou influencer. É impressionante. E se escreve assim que eu vou. E acho que vai ficar milionário de um dia para o outro, com milhões de seguidores, etc. Os exemplos são muito ruins. Tanto quanto os próprios influencers, os seguidores, porque o cara precisa escolher o melhor para o seu influencer, então, né? Tem coisa boa, tem influencers interessantes na internet, mas tem umas coisas mal qualificadas em qualquer... jeito não é médico, ele aparece lá com um avental assim, um estetoscópio, chama aquele troço? Isso. Pendurado no pescoço e começa a falar de saúde e mandar você tomar remédio. E os gênios da economia que absurdo. Pipocam a toda hora na internet com sugestões de aplicação financeira e análise de mercado. Você não sabe nem quem é. É um desafio para a escola. É um imagina. Desafio grande para os professores, né? Por isso que é importante a gente reconhecer e valorizar o trabalho dos professores, né? Mas e os pais nesse contexto? Como é que está a adesão deles, o interesse deles? Assim, na rede municipal, o que nós sentimos é que os pais, eles reconhecem, eles valorizam o trabalho da escola. Mas só que nós temos um grande desafio fazer com que também os pais estejam mais próximos da escola, sejam mais parceiros da escola, né? Porque o desafio tem sido muito grande, né? Olha, assim, nós tivemos agora, tem uma legislação de proibição de celulares, né, nas salas de aula. Então, são situações que a escola vinha enfrentando, né, desafios bem difíceis, né? E que você precisa cuidar disso. Um exemplo prático aqui, nós fazíamos antigamente, Tadeu, uma taça de futebol de salão da TVM, e entre as escolas. E aí a fase dos meninos aí, meninas também, de sei lá, não me lembro quantos anos, mas vamos imaginar aqui dos 8 aos 12, coisa assim. E a gente percebia a meninada, quando a matéria era feita lá, eles falavam aqui nas entrevistas, porque nós tentamos, nós não conseguimos, nós não sei o quê, nós não sei o quê, nós não sei o quê. E aquilo me incomodou. Eu falei, poxa vida, mas são alunos da escola e tal. E eu trouxe um psicopedagogo, não lembro quem. Se não foi você até, Claudionina, não me lembro, faz muito tempo isso aí, né? Eu lembro, como é que pode? Aí a pessoa disse, olha, a escola ensina o que é certo. Ensina a falar corretamente. Mas lá na casa, o pai e a mãe, fala tudo errado. Não que você deva falar tudo certinho, mas eu estou falando de erros básicos, é coisa básica. Que o pai e a mãe talvez saibam qual é a pronúncia correta, o jeito correto de falar, mas ele fala tudo errado o tempo todo no ouvido do moleque em casa. Não percebe que eles são modelo também. Sim. Cuidar um pouco mais, sabe? Prestar mais atenção aí. O que nós precisamos, e que é o trabalho da escola, é mostrar para as crianças que você precisa adequar a sua oralidade, né, a sua fala. Então, se você vai dar uma entrevista, você tem que se programar, porque tudo é planejado, né? Tem que ser pensado. Claro que quando eles estão lá entre os amigos, natural que eles tenham a comunicação própria, né, da idade do grupo deles, mas a escola vai mostrando para eles, mas não é o tempo todo assim. Isso, mas quer dizer que o pai e a mãe também precisam tomar alguns cuidados aí, né? Precisa planejar, precisa adequar. Não é só a escrita, mas a fala também, a oralidade também se planeja, né? Sem dúvida. E por isso que eu falo que quando
as crianças precisam ser colocadas nessas situações. Quando as crianças participam, por exemplo, de uma feira, de um projeto, onde eles ficam ali falando com quem está visitando, expondo o seu projeto, ele teve que se preparar, ele teve que planejar. O professor teve que olhar para isso. Eu quero saber como é que você vai expor aquilo que você conhece, né? De que forma, o que você vai dizer. Isso tudo é preparado anteriormente. É cuidado, né? Você precisa cuidar. Você não vai expor algo que não cuidou. Então, isso se aprende na escola. Precisa exercitar na escola. E precisa também, eu acho que é uma tarefa dos pais. Se não é pedagógica, é pelo menos de modelo, de lembrar que os filhos prestam atenção nos nossos atos. Meus filhos se lembram sempre dos meus exemplos a partir daquilo que eu fiz. Agora, tudo que eu falei para eles quase não adiantou muita coisa. Então, eles copiam a gente. Sim, é importante Somos que modelos, né? Cuidado, né? Nesse sentido que valorizem, né, a escola, que apoiem, né, para que a gente possa cuidar melhor. Entendeu? Uma música melhor que você ouça aí já vai ajudar teu filho a aprender alguma coisa melhor. Né? A dancinha do 4, do 8, mamãe, será que é o melhor mesmo? Né? Enfim, mas aqui, se a criança gosta de dança, né? Tem aí projetos que ela pode dançar, né? Tem outras coisas aí que podia... Um pouco mais de atenção aí, não, parece que é papel também da família nesse contexto. Bom, parabéns antes de mais nada, né? Porque isso é tranquilizador saber que o município está qualificado de acordo com esse selo que acaba de... Ele é anual, esse selo? Anual? Oi? Anual o selo? Ele tem validade por 1 ano, esse selo, né? Então, provavelmente nós vamos ter que renovando as práticas para participar. Né? Para poder participar. Sim. Eu acho muito interessante o selo e a premiação, lógico, porque sempre existe uma tendência a se buscar o que está errado, né? Na educação, acho que é do ser humano. Porque falta isso, porque não tem aquilo. Nunca tá bom, né, Tadeu? Nunca tá bom. E é bom que seja assim, né? E aí, passando por essa série de indicadores que vocês tem que passar para chegar até o selo, eu acho fantástico. É um reconhecimento. Saber que o setor público está sendo avaliado. Mas ué. Isso é tranquilizador. Não, hoje a educação, ela até para critérios de recursos, as avaliações são contadas. Então você não tem como fugir disso. Então, o tempo todo. É como se você pensasse, por exemplo, o setor de saúde, ter lá uma pesquisa para o cidadão responder do atendimento que ele teve lá no postinho, onde quer que seja. Entendendo? Ele vai lá e qualifica o atendimento. Aí o prefeito, os vereadores, todo mundo vai saber o nível de satisfação das pessoas que utilizam aquilo. Porque fora isso, fica lá um descontente com um atendente que já está de saco cheio, ou então não, um bom atendimento que ele talvez tenha prestado e que não foi elevado pelo bom serviço prestado. Quer dizer, é por isso que no setor público cabe muito bem um selo como esse, que qualifica no setor da educação e distinguiu o nosso município aqui como um município selo nacional de compromisso com a alfabetização. Obrigado e parabéns a vocês. Nós que agradecemos e, claro, reconhecer o esforço de toda a equipe, né? Reconhecer o esforço de todos os professores, coordenadores, diretores, né? Que estão lá na escola, que são os que realmente estão ali trabalhando. Reconhecer o esforço da administração, né? De também reconhecer o nosso trabalho, daquilo que nós diz, né? Do nosso projeto, das nossas propostas, daquilo que nós acreditamos que é o melhor para a educação. Então, há um empenho de toda uma rede, de toda uma equipe que nós precisamos reconhecer realmente. Mais uma vez, parabéns. Obrigado, muito obrigado. Faço minhas palavras. Nós agradecemos. Nós recebemos aqui no estúdio Claudianice Benintani, diretora do Departamento de Educação, e a Neide Pedrosa, professora formadora da rede municipal.